Muito bem, informativo 787 do STJ de 19 de setembro de 2023. Aqui quem fala é o Danilo Freitas. Tem algumas aprovações de concurso público e estou aqui para me reciclar e ajudar quem está começando essa jornada. Então é uma forma de cooperação mútua, né? Bom, o informativo dessa semana ele vem com 5 novas súmulas, que é importante vocês decorarem, é importante vocês terem essas súmulas como se fossem lei seca, né? Então estudar, repassar, decorar, lembrar, né? São coisas importantes que a gente tem que fazer com súmula. Então vamos logo ao que interessa, porque esse informativo vai ser um pouquinho longo. Então, súmula 658, o crime de apropriação indébita tributária pode ocorrer tanto em operações próprias como em razão de substituição tributária. Então, essa súmula, ela já vinha, o STJ já vinha adotando essa posição, né? Resolveu transformar em súmula natural. Aquela questão envolvendo o responsável tributário e a apropriação indébita, normalmente de CMS, que se discute, né? Tem um repasse que o produtor dentro da cadeia produtiva, produtor da cadeia produtiva, né? Mas fazer, né? O comerciante está ali inserido naquela cadeia, ele deveria repassar um tributo e não repassa. Tá? Ele cometeu o crime de apropriação indébita tributária. Então a Lei 8.137 de 90, no artigo 2º, ele vai dizer deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Então a lei fala na qualidade de sujeito passivo, tá? Só que ao mesmo tempo a lei também fala descontado ou cobrado. Tá? Então o que a defesa normalmente alega, né? Ele alega o seguinte: ele não é um sujeito passivo, ele é o responsável pelo recolhimento, mas o sujeito passivo é quem efetivamente fez a mercadoria circular, ou quem produziu a mercadoria, no caso do IPI, né? Então ele é a aplicação do princípio da intervenção mínima, né? Da restrição à interpretação ampliada do direito penal. Então a lei falou em sujeito passivo, seria só o sujeito passivo. Mas o STJ ele entende que o legislador falou menos do que queria quando ele diz descontado ou cobrado. Então, dentro da lei, dá para você extrair o significado da expressão descontado ou cobrado. Você entende que ali está embutido a figura do responsável tributário. Tá? Porque o descontado ou cobrado, na verdade, a cobrança desse tributo, né, o que ele diz ali no informativo. Aliás, eu sigo a ordem, um pequeno parênteses, eu sigo a ordem dos julgados no informativo, que é para vocês irem abrindo o site do STJ e lendo junto comigo, tá? É importante fazer isso. Então ele diz lá no informativo que o valor descontado ou cobrado não é o cobrado no sentido de execução fiscal, né? É o cobrado, é o repasse, né? É aquilo que o responsável repassa no valor da mercadoria, né? O tributo indireto, em outras palavras, né? Que repassa para o consumidor final, tá? Então vamos para a próxima súmula, 659. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações, 1/5 para 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, metade para 6 e 2/3 para 7 ou mais infrações. Então aqui nessa súmula o STJ aplicou aquela tabelinha do crime continuado. Para quem não lembra, o artigo 71 fala do crime continuado aqui, quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas espécies de condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentadas em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, por exemplo, né? A pessoa vai no. O exemplo da faculdade que eu sempre me lembro até hoje, né? O faqueiro da empregada doméstica. Né? A empregada doméstica todo dia vai lá e subtrai um item do faqueiro, né?
Então são vários furtos que ocorrem durante o ano. Tá? Então, como fica isso? Então você aplica a pena de um furto e aumenta a pena de acordo com a quantidade de outros furtos que ela cometeu. Tá? Se for mais de 7, então é 2/3. Então é simples, é só aplicar a tabelinha. Né? 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3. Tá? Se cair na sua prova na dosimetria esse crime continuado, desenha na tabela, faz 6, 5, 4, 3, 2, e aí 2/3. Né? E aí você põe um crime, 2 crimes, 3 crimes na tabelinha, e aí você faz a conta no rascunho mesmo da prova, né? Vai fazer isso na parte destinada da sentença, né? E aí você joga o cálculo direto na folha de resposta. Simples. Súmula 660. A posse pelo apenado de aparelho celular ou de seus componentes essenciais constitui falta grave. Então a gente tem a LEP, a Lei 7.210 de 84, no artigo 50, inciso 7, diz o seguinte: comete falta grave o condenado que tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Tá? Então, sem grandes novidades da súmula, a questão mais é os componentes essenciais do aparelho celular. Né? O que é isso? É o carregador, bateria, né, peça de reposição, chip. Isso também está incluído como falta grave. Súmula 661. A falta grave prescinde da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais. Então a falta grave dispensa a perícia. Não precisa de perícia, prescinde. Não é necessária a perícia para verificar se o celular realmente funciona. Tá? Ou os componentes essenciais. Não, mas o carregador aqui não está carregando mais. Né? Vamos fazer uma perícia para saber se... Não precisa. Tá? Súmula 661, a falta grave prescinde da perícia do celular apreendido. Súmula 662, para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível, é dispensável, a ocorrência de fato novo. Basta constar em decisão fundamentada a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso. Então, na Lei 11.671 de 2008, artigo 10, a inclusão do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado. E o parágrafo 1º, o período de permanência será de até 3 anos, renováveis por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência e se persistirem os motivos que a determinaram. Então a controvérsia aqui era o seguinte: não existiu nada de novo, venceu o prazo de 3 anos, e não houve nada de novo que alterasse a situação fática daquele preso que estava em uma prisão federal. E aí o STJ entendeu o seguinte: não precisa ter fato novo. Né? Basta que as condições que ensejaram aquela situação se mantenham. Mantiveram as mesmas circunstâncias, mantém o preso no presídio federal. Pronto, súmula 662. Bom, agora vamos para os julgados propriamente dito, né? Então, começando pelas da primeira sessão. Não ocorre renúncia tácita à prescrição, artigo 191 do Código Civil, a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a administração pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado. Então, esse caso aqui foi o seguinte: tinha um entendimento do TCU com relação aos requisitos para aposentadoria especial de servidor, tá? Antes da lei de 1990. E os servidores que entraram antes da lei de 1990 teriam direito à aposentadoria especial se a lei tivesse sido regulamentada, né? Se a lei, melhor dizendo, se a lei existisse anteriormente, tem um direito constitucional da Constituição de 88, se a lei existisse na época em que eles entraram, eles teriam direito a uma contagem diferente de tempo de serviço.
Tá? Como a lei só veio em 1990, a administração começou a aplicar a lei a partir de 1990. E aí acontece, quem trabalhou antes de 1990, nas condições especiais, nas condições insalubres, nas condições que ensejariam uma diminuição de tempo ou de melhoria do benefício, né, não tiveram direito reconhecido por uma orientação do TCU. Mas o TCU, ao passar dos anos, tá, reconsiderou aquele posicionamento anterior e cancelou uma súmula que eles tinham. E a partir daí, a administração começou a deferir aqueles pleitos, tá? Só que o problema, houve a retroação no período de 5 anos, tá? Então, por exemplo, uma pessoa tinha o direito, tá? Um aposentado, ele tinha direito de contagem diferente de tempo de serviço, que isso poderia ter sido convertido em pecúnia, tá? Porque ele teve abono de permanência, enfim. A questão é, ele daqui para frente ele vai receber esse valor novo na aposentadoria, tudo bem. Mas e daqui para trás? Tá? O que ele deveria ter recebido e não recebeu? Tá? Qual é o prazo prescricional que atinge esse indivíduo? Tá? É da data que ele entrou no serviço público, é da data que ele entrou no cargo, é da data em que sobrevieram os requisitos, ou é 5 anos a partir do pedido? Né? E aí foi ventilada uma tese de que quando a administração reconhece que houve o direito ao servidor, né, ou seja, a administração reconheceu que realmente deveria ter sido feita uma contagem de prazo de condições especiais de trabalho que não foi feita. Tá? E daqui para frente vai ser assim. Quando a administração reconhece esse erro, tá, ao mesmo tempo ele estaria renunciando de maneira tácita ao período de prescrição. Essa foi a tese que foi ventilada no STJ. E aí o STJ disse que não cabe aqui falar em renúncia tácita. Né? Então o prazo de pagamento tem que obedecer ao convênio. Até a data do ajuizamento da ação. Tá? Então é 5 anos para trás do ajuizamento da ação. Não tem, ou do pedido administrativo, né? Não tem renúncia tácita à prescrição. Tá? Então ele vai receber daqui para frente o novo cálculo, tá, do seu benefício de aposentadoria e o que ele deveria ter recebido no período de 5 anos para trás, tá? Sem falar em prescrição tácita. O Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causa para figurar no polo passivo de demanda no qual se discute eventual falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação de rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Então, esse julgado aqui está dividido em 3 tópicos, né? Então eu também vou explicar em 3 tópicos. A primeira parte é a seguinte. O PASEP é um programa da União, né? É um programa de atendimento ao servidor, igual ao PIS. Tá? E o Banco do Brasil ele é responsável por fazer a gestão financeira, vamos dizer assim, desse fundo, desse valor. Tá? Então ele faz o pagamento, ele remunera aquele dinheiro que está lá parado, ele autoriza o levantamento, né? A pessoa vou sacar o meu PASEP, vou no Banco do Brasil, peço para transferir para minha conta e tal. Enfim, é parecido com o PIS, só que quem lida com o PIS é a Caixa Econômica. Tá? Então, a primeira parte do julgado diz o seguinte: olha, teve um desfalque na minha conta do PASEP, não fui eu que saquei. Tá? Quem é o legitimado no polo passivo? Primeiro, o Banco do Brasil. Tá? Item 2. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Então o Banco do Brasil veio na alegação na sua defesa e falou assim: não, o prazo é de 5 anos, tá? Porque nós prestamos um serviço público, porque o PASEP é um programa federal e tal.
né? Não. O STJ veio e falou assim, não, você não aplica o prazo do decreto-lei de 5 anos. Você vai aplicar o prazo de 10 anos do Código Civil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, que tem regime de concorrência e não é uma empresa pública que presta serviço público em regime de não concorrencial. Então é a prescrição do direito civil e não a prescrição do direito público. Tá? E o item 3, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Nada mais que a aplicação da teoria da accionata. Né? Você tomou conhecimento de que houve um desfalque na sua conta, porque também todo mundo não tem ninguém que fica olhando a conta do PASEP, né? Todo dia, para ver se teve uma movimentação. É uma coisa que você deixa. Eu nunca olhei a minha. Eu não sei nem como é que tá lá, né? Depois de 15 anos de serviço público, eu não faço nem ideia de como é que tá. É do momento em que você toma conhecimento de que houve um desfalque. Tá? No momento que você pede um extrato, por exemplo. Tá? Teoria da accionata. Bom, próximo julgado. As obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, sendo possível exigi-las à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante, cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente. Então, vamos lá. O que quer dizer esse julgado que está... Vamos desembrulhar esse julgado, que está meio bagunçado. Então, vamos imaginar um posto de gasolina, tá? Por exemplo. Então, tem lá um posto de gasolina, cujo proprietário é um cidadão chamado A, tá? Abelardo. Então, o seu Abelardo tinha um posto de gasolina e ele tomava bastante cuidado para não ter problema ambiental ali, porque a gente sabe que posto de gasolina é uma coisa complicada. Aí ele vendeu esse posto de gasolina pro indivíduo B, o Bruno. Tá? O Bruno não estava muito preocupado com o problema ambiental e não fez a manutenção nos tanques. Eles acabaram rachando e vazou gasolina no subsolo. Ele contaminou o subsolo, causou um dano ambiental. E aí ele vendeu, ele ficou sabendo disso, falou, vou passar para frente antes que alguém descubra e vou passar para o C, tá? Que é o Carlos. O Carlos comprou. Passou um tempo, ele percebeu que tinha problema nos tanques e vendeu pro D, pro Daniel, tá? E o Daniel, coitado, não sabia de nada, recebeu a fiscalização do órgão municipal de ambiental, tá? E no órgão ambiental descobriram que realmente tinha um vazamento de gasolina, que aquela gasolina estava vazando para o subsolo. E houve um dano ambiental que precisa ser reparado, tá? Então, a pergunta além do Daniel também, vamos dizer, não tinha nenhum bem, além do poço, para poder reparar aquele dano, tá? Mas o B, o Bruno, era muito rico, tá? E tinha condições, tá? Então, quem vai ser chamado para reparar esse dano? Tá? Então, nesse julgado, ele está dizendo o seguinte, olha, o dano ambiental é próprio terreno, então ele acompanha a coisa. Toda a cadeia de titulares do imóvel pode ser chamada para ser responsabilizada pelo dano ambiental. Contudo, o primeiro, vocês lembram que o primeiro cuidava do posto, tá? O Abelardo. Ele cuidava bem do posto e ele tomou cuidado para que não acontecesse o dano. Quando ele vendeu para o B, para o Bruno, foi esse Bruno que não tomou mais cuidado com os tanques e que causou o vazamento efetivamente. Então, ó, desde que para ele não... Ó, melhor aqui, ó. As obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, sendo possível exigi-las do proprietário, do possuidor atual ou de qualquer dos anteriores.
ou de ambos, de qualquer deles. Fica isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido direta ou indiretamente. Então é justamente o caso do Abelardo que eu falei aqui. Ó. Ele vendeu, quando ele vendeu, os tanques estavam em ordem, tá? E ele não concorreu com esse dano, tá? Ele fez a manutenção antes de entregar o posto. Entregar a posse do posto para o Bruno. Tá? Então ele não concorreu com o dano. Então ele está fora. Agora, os outros, o B, o C e o D, todos eles podem ser chamados para fazer frente a esse dano ambiental aqui. Tá? Simples, né? Agora, esse é o tema 1204. Aí eu trago aqui a súmula 623 para a gente lembrar. As obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou do possuidor atual e ou dos anteriores à escolha do credor. Então esse julgado ele deu uma suavizada na súmula, tá, que estava pegando pesado com quem não é o causador do dano. Né? Se você aplicar a súmula pura e simples na cadeia causal, né, na cadeia de proprietários, sem nenhuma adequação, né? Vamos imaginar no direito penal, né? Quem é que praticou, quem é que concorreu para a prática do crime, né? Foi quem fez o revólver, foi quem produziu a bala, foi quem minerou o aço, né? Foi quem a siderúrgica que fez a forja do revólver, né? Ou seja, não, você tem que dar uma adequação nessa causalidade aí, né? Senão você vai voltar pro Dom Pedro aqui, né? O Dom Pedro era dono do imóvel aqui e esse imóvel hoje ele foi poluído pela Petrobras. Né? Então a família do Dom Pedro tem que reparar o dano causado pela Petrobras. Não, aí não tem condição. Então se você aplicar a súmula pura e simples, você vai chegar nessa conclusão. E o que o julgado dessa semana fez foi justamente adequar o conteúdo da súmula. Tá? Próximo. A validade das multas administrativas por infração ambiental previstas na Lei 9.605 de 98 independe da prévia aplicação da penalidade de advertência. Então, na Lei Ambiental 9.605, tem ali as infrações, as punições, melhor dizendo. Então, temos aqui a advertência e a multa simples. Tá? Dentre outras, né? Mas a questão é a advertência, especificamente. A questão posso aplicar uma penalidade mais grave sem ter aplicado uma advertência antes? Essa é a questão que chegou no STJ. Porque a lei fala, o artigo 72, fala que existe uma certa gradação ali, se você for olhar no artigo 72. Advertência, multa, apreensão dos objetos, né? Tem uma certa gradação, e essa gradação ela tem observância obrigatória. Você tem que primeiro dar uma advertência, para depois passar para multa, para depois passar para apreensão, e assim vai, né? E aí o STJ entendeu que não, né? Vamos voltar para o julgado aqui. Ó, independe da prévia aplicação da penalidade de advertência. Então, o fiscal foi lá, achou que a situação é grave, tá? Ele já aplica uma multa direto, não precisa dar uma advertência antes. Tá? Próximo. Antes da vigência do parágrafo 7º do artigo 22 do Estatuto da OAB, é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. Após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. Então foi assim, o artigo 22, parágrafo 7º do Estatuto da OAB, ele fala da contratação de um advogado na hipótese de substituição processual por um sindicato. Tá? Então o sindicato contratou um escritório de advocacia e esse escritório
vai ajuizar uma ação coletiva em prol dos filiados ao sindicato, tá? Em prol da categoria. Não necessariamente os filiados, né? Uma categoria como um todo. E aí a questão é a seguinte: esse escritório de advocacia, ele tem o direito de reter os honorários de cada um dos membros da categoria que foram beneficiados pela sua decisão? Então, primeiro, depende se foi antes ou depois da vigência do artigo 22, parágrafo 7º. Tá? Então, vamos dar uma olhada, né, no artigo 22, parágrafo 7º, porque a celeuma gira em torno dele mesmo, né? Os honorários convencionados com as entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento que este foi celebrado sem a necessidade de mais formalidades. Então, o que o STJ está dizendo aqui no item B é que o contrato feito pelo sindicato com o escritório de advocacia, o artigo 22, parágrafo 7º, ele facilita essa adesão, vamos dizer assim, a esse contrato por parte da pessoa individual, né, do membro da categoria que vai ser beneficiado pela ação. Então ele facilita essa adesão, mas por si só, ele não pode reter esses honorários sem que haja uma autorização expressa do filiado ou do beneficiário, tá? Porque ele simplesmente facilitou, como eu falei, ele facilitou a adesão no âmbito do processo, tá? Mas ele não trata especificamente dos honorários de advogado, tá? Então ainda assim se mantém a necessária autorização expressa. Tá? Antes da vigência do parágrafo 7º, aí era preciso que realmente, quer dizer, não existia essa possibilidade de aderir, né, ao contrato do sindicato. Tá? Então ele fala, antes da vigência é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais. Após, mantém-se a exigência, mas ele não precisa apresentar aquilo no processo, né? Para poder fazer a execução individual, né? Para que o sindicato possa reter, embora seja dispensada a apresentação dos contratos individuais, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados que optarem a aderir às obrigações. Então a palavra-chave aqui, né, é justamente porque a lei fala em aderir às obrigações. Tá? Então ele transforma o contrato de prestação de serviço de advogado em contrato de adesão, e aí o beneficiado pode entrar se ele quiser. Tá? Então ele precisa, se ele tem a faculdade de entrar, então ele precisa autorizar expressamente a retenção de honorários. Próximo. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Então é o seguinte, cirurgia bariátrica, a pessoa começa a perder muito peso, e essa perda de peso muito rápida faz com que aconteça aquele excesso de pele, né? A pessoa fica com aquele excesso de pele, e isso tem, às vezes, uma natureza estética, mas às vezes tem uma natureza reparatória, né? Ou seja, uma continuidade de tratamento. Porque às vezes aquele excesso de pele ali dá assadura, dá fungos, né? Dá odor.
Então, a continuidade do tratamento exige a supressão de alguma camada de pele que esteja ali excedente, né? E como essa questão às vezes é difícil de balançar se é ou não é estético ou não, então, primeiro o STJ fixou o seguinte: não, o plano de saúde tem que fazer essa cirurgia de remoção de excesso de pele quando for indicada, tá? Se aí é a segunda parte, se realmente tiver uma dúvida se é estético ou é funcional, o plano de saúde pode submeter a uma perícia administrativa, vamos dizer assim, da parte do próprio plano, desde que o próprio plano custeie essa perícia, tá? E aquilo que a perícia decidir não vincula o juiz, né? O que obviamente seria um absurdo, né? Uma perícia própria paga pelo plano de saúde vai vincular um magistrado. Isso não tem o menor cabimento. Tá? O STJ já deixou bem claro no informativo que é para não ter dúvida mesmo. Tá? Próximo. O princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1000 maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade e repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação. Então o STJ está aplicando o princípio da insignificância no caso do crime de contrabando de cigarro, tá? Lembrar que não é um mero descaminho, mas é contrabando, porque o cigarro tem a sua nocividade, faz mal para a saúde e tal, é um produto controlado, tá? Que não pode ser vendido a menor de idade, tal. Tudo bem. Então é contrabando. Só que, se a quantidade contrabandeada for inferior a 1000 maços, tá? Vamos fazer outra coisa melhor, né? Vamos procurar o peixe grande, tá? Não vamos ficar indo atrás desse contrabandistinha eventual, né? Então ele fala, olha, isso aqui não tem uma reprovabilidade tão grande assim, tá? É preciso dar uma efetividade para a repressão do contrabando de vulto, tá? Vamos pegar o peixe grande, tá? E na hipótese de reiteração da conduta, o cara faz isso todo dia, toda semana, né? Aí não dá, né? Porque daí realmente tem uma maior reprovabilidade e tem um perigo social maior, né? O cara está despejando com alguma frequência uma quantidade grande de cigarros, né? De controle de qualidade duvidoso, né? Então é isso. E aí, vamos lembrar dos requisitos do princípio da insignificância para o STF. Aqui em 2014, quando eu passei na magistratura, estava mais na moda. Né? Então ele fala mínima ofensividade da conduta, tá? Ou seja, a conduta não é assim tão grave, tá? Ausência de periculosidade social da ação. Então, a sociedade não reprova, né? Ou seja, não que a sociedade não reprova, né? A sociedade não gera uma lesão social, né? Ali tão grande assim, tá? Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, tá? Então, aí a sociedade não reprova o comportamento. E a lesão jurídica inexpressiva, tá? Eu alfinetei um elefante, tá? A inexpressividade da lesão jurídica, tá? Ou seja, o bem jurídico não foi assim tão prejudicado. Eu tive uma dificuldade muito grande porque esse julgado do STF saiu assim algumas semanas antes do meu exame oral e eu não, sinceramente, eu não vejo diferença entre esses 4 requisitos, tá? Eles são todos a mesma coisa, tá? Eu tenho a impressão de que o STF quis estender um pouco o julgado para esclarecer mais, assim, mas
assim, daria para você resumir tudo na ausência de periculosidade social, né? Tá, isso aqui. Só que é importante a gente lembrar também que o princípio da insignificância clássico ele fala da atipicidade material, tá? Com relação à inexpressividade da lesão jurídica. Por quê? Vamos imaginar um furto de uma caixa de fósforo. Tá? A caixa de fósforo custa ali, sei lá, uns 50 centavos, R$1. Então, assim, é um valor muito pequeno. A bala das lojas americanas, né? Que quem era criança lembra, né? Na época. Todo mundo saía com umas balinhas das lojas americanas. Então, o que acontece? É um valor extremamente reduzido, tá? Que não vai fazer falta pro lesado, né? Para a vítima. Tá? Então, objetivamente, não houve o furto, tá? Porque não houve lesão ao bem jurídico. Teve a subtração de 10 centavos, teve a subtração de 50 centavos. Tá? Quase que não, que dá para dizer que não teve dano. Tá? Mas, no direito brasileiro, não basta objetivamente esse evento. Tá? A conduta não tem lesão jurídica, porque o direito brasileiro, o STF, adotou a tese subjetiva também do princípio da insignificância. Então ele vai olhar a reprovabilidade e a periculosidade social. Tá? Então o cara é reincidente, o cara vive fazendo isso, o cara rouba a caixa de fósforo da loja lá, rouba não, furta, né? Todo dia. Tá? Todo dia ele faz a mesma coisa. Então, assim, tem uma reprovabilidade, tá? E tem em última palavra, tem uma ofensividade maior, tá? De natureza subjetiva aqui, tá? Então, é interessante estudar o princípio da insignificância, tá? Mas também acho que já não está mais tão na moda assim para cair numa prova, né? Como eu falei, já vai fazer aí 7 anos, né? Então, vamos para o próximo. O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no artigo 400 do CPP tangencia somente a oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão na forma do artigo 571, inciso 1 e 2 do CPP e à demonstração de prejuízo para o réu. Então, vamos imaginar o seguinte. Durante a instrução criminal, ação penal, precisou ser ouvida uma testemunha por carta precatória. E essa carta precatória demorou para chegar. Tá? E o juiz colocou na pauta de julgamento e marcou um interrogatório. Como fica a questão do interrogatório ser o último ato do processo, antes da sentença, e a oitiva da testemunha que ainda não foi ouvida pela carta precatória. Tá? Então o problema é esse. Tá? Então vamos dar uma olhada na lei primeiro. O artigo 222 do CPP diz o seguinte: a testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória com prazo razoável e intimadas as partes. Até aí tudo bem. Aí o parágrafo primeiro. A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. Tá? Se não suspende a instrução criminal vai continuar normalmente. Tá? E o interrogatório faz parte da instrução. Ele é um meio de defesa, ele tem uma natureza um tanto híbrida, porque ao mesmo tempo que é um meio de prova, ele também é um meio de defesa, mas ele está inserido no contexto da instrução, né? antes da sentença. Tá? E o artigo 400 do CPP fala o seguinte: na audiência de instrução e julgamento, ao ser realizado no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas, ressalvado o disposto no artigo 222, bem como esclarecimento dos peritos, acariações e reconhecimento de pessoas, interrogando-se em seguida o acusado. Então, o artigo 400 deu o rito da instrução criminal.
tá? Então, na ordem, declarações de ofendido, testemunhas, salvo aquelas ouvidas por precatória, depois os peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, e em seguida o interrogatório, tá? Então a discussão é justamente essa: vai suspender por força do artigo 400 ou não vai suspender por conta do 222, parágrafo 1º, tá? O STJ falou o seguinte: não, o 222, parágrafo 1º, tá? Ele diz que não suspende instrução criminal, mas somente com relação à oitiva de testemunhas, não ao interrogatório, tá? Então, o interrogatório tem que ser o último ato do processo, tá? O que o artigo 400 está dizendo, ó, é que nessa ordem de provas a serem produzidas, a ressalva do artigo 222 se aplica apenas às testemunhas. Tá? Daqui para frente, peritos, acariações, reconhecimento e interrogatório, isso aqui não está abrangido pelo 222, parágrafo 1º. Tá? Então você vai esperar o retorno da carta precatória para poder interrogar o réu. E se eventualmente não acontecer, essa nulidade é relativa, tá? Ela se sujeita à preclusão e o réu precisa demonstrar o prejuízo. Beleza? Próximo. Artigo 109, parágrafo 3º da Constituição, com redação dada pela emenda 103 de 2009, não promoveu a revogação, ou seja, não recepção, da regra transitória prevista no artigo 75 da Lei 13.043 de 2014, razão pela qual devem permanecer na Justiça Estadual as execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da lei referida. Então vamos dar uma olhada na lei, que é um conflito de competência e é um conflito de lei no tempo, tá? Envolvendo uma lei ordinária contra uma norma constitucional, tá? Uma emenda constitucional. Então nós vamos dizer, houve recepção, não houve recepção, tá? A norma foi revogada, não foi? Como é que fica? Então, primeira coisa, a Lei 50.10.66, ela vai dizer a competência da Justiça Federal, né? E quando essa competência vai ser alterada, quando a própria regra vai ser mitigada, tá? Porque em 1966, a Justiça Federal ela não tinha a mesma capilaridade que tem hoje, e ainda assim a Justiça Estadual tem uma capilaridade ainda muito maior. Tá? Então, alguns casos específicos, a legislação admite que aquele feito seja tramitado na Justiça Estadual para facilitar o acesso da parte. Tá? Então, as execuções fiscais da União, suas autarquias, ajuizadas contra os devedores, domiciliados nas respectivas comarcas. Tá? Então, as execuções fiscais da União, elas tramitam na Justiça Estadual da comarca onde reside o devedor. E a Lei 13.043 revogou o artigo 15. Então ficou assim: a revogação do inciso 1 do artigo 15 da Lei 5.010, de 30 de maio de 66, constante do inciso 9 do artigo 114 dessa lei, não alcança as execuções fiscais da União, de suas autarquias e fundações, ajuizadas na Justiça Estadual antes da vigência desta lei. Então tinha lá a Lei 50.10.66, normalmente sendo aplicada, tá? E aí em 2014 veio uma lei nova que diz o seguinte: não, é na Justiça Federal mesmo, tá? Para de aplicar para de ajuizar a execução fiscal na Justiça Estadual. Mas aquelas que já foram ajuizadas e estão em andamento, continuam onde já estão. Tá? Então, tranquilamente, o artigo 75 disse isso na Lei Nova de 2014. Aí sobreveio a emenda 103 de 2019, que disse o seguinte: lei poderá autorizar que causas de competência da Justiça Federal em que forem parte da instituição de previdência social
possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Tá? Ou seja, ela disse assim: a lei poderá autorizar a competência da Justiça Estadual. E não fez nenhuma ressalva quanto às ações que já estão em andamento, não fez nenhuma ressalva quanto à lei anterior, tá? Aquela lei de 2014, não fez nenhuma observação com relação à repristinação. Então, como é que fica? Tá? Aí gerou o conflito de competência que o STJ julgou. Agora, tá? Então, o que o STJ julgou? Vamos voltar lá. O artigo 109, parágrafo 3º, não promoveu a revogação do artigo 75 da Lei 13.043 de 2014. Tá? Não foi revogado. Tá? Houve recepção. Razão pela qual devem permanecer na Justiça Estadual as execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da lei. Ou seja, se a lei de 2014 foi recepcionada pela Emenda Constitucional 109, permanece na Justiça Estadual as execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da lei de 2014. Tá? Continua como está, nada muda. Próximo. É cabível o agravo de instrumento contra a decisão que acolhe embargos à monitória para excluir a parte dos litisconsortes passivos, remanescendo o trâmite da ação monitória em face de outro réu. Então, houve ajuizamento de uma ação monitória em que tinha 2 litisconsortes passivos. E aí, um desses 2 ajuizou embargos e comprovou ali nos embargos que ele era parte ilegítima. Tá? E aí o processo vai continuar contra o primeiro litisconsorte. O segundo saiu do processo. Tá? Qual é o recurso cabível contra a decisão que excluiu um dos 2 litisconsortes? Do ponto de vista do processo, o processo vai continuar. Tá? Então é uma decisão interlocutória, o processo continua. Então seria um agravo. Do ponto de vista da parte que saiu, né, para ele aquele processo encerrou ali. Então, encerrando o processo, o recurso é apelação. Então vamos ver a controvérsia. Tá? Primeiro, o CPC 702 vai dizer o seguinte: independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor nos próprios autos os embargos da ação monitória. E o parágrafo 9º, cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. Tá? Então, realmente, acolhe os seus embargos. Tá? Você realmente é parte legítima, acolhe os embargos, exclua-se do feito a parte fulana. Tá? Pelo 702, parágrafo 9º, é apelação. Tá? Simples. Mas o 1015 vai dizer o seguinte: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 7, exclusão de litisconsorte. Então, tinha 2 naquele processo monitório. Tinha 2 litisconsortes e um deles foi excluído. Qual é o recurso cabível? É o agravo. 1015, inciso 7. Tá bom. O que o STJ decidiu, então? É cabível o agravo de instrumento contra a decisão que acolhe os embargos da monitória para excluir a parte dos litisconsortes passivos, remanescendo o trâmite da ação monitória em face de outro réu. Então, o STJ aplicou o 1015. Tá? O processo vai continuar. Tá? Excluiu um dos 2 litisconsortes, o processo continua. Então, aquilo é uma decisão interlocutória e, portanto, é cabível o agravo de instrumento. Próximo. A efetiva restrição de liberdade das vítimas é prescindível, é dispensável, para a configuração do crime de redução à condição análoga de escravo. Então, atenção que vai fazer o concurso do MPT, hein? O que esse julgado diz é que não necessariamente precisa ter a restrição da liberdade para ter o crime de redução à condição análoga de escravo. Vamos dar uma olhada no Código Penal, no artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga de escravo quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva,
quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou proposto. Então a gente tem aqui 3 condutas. Tá? O núcleo do tipo é reduzir. Tá? Mas a gente tem 3 modos de praticar a mesma conduta, reduzir alguém à condição análoga de escravo. Tá? Então é um tipo misto alternativo, de conteúdo variável. E aí quais são as formas que você pode praticar a redução à condição análoga de escravo? Então a lei vai dizer, primeiro, trabalhos forçados ou jornada exaustiva. O segundo, condições degradantes de trabalho. E terceiro, restrição de locomoção. Tá? Então o STJ falou assim, não precisa ter locomoção, não precisa ter restrição de locomoção para ter o crime de redução análoga de escravo. Você pode ter trabalhos forçados ou jornada exaustiva. Isso já basta para o artigo 149. Tá? Tipo misto alternativo. Próximo. Não cabe a distinção realizada no julgamento do RESP 1.977.165, que foi o caso de 2 jovens namorados que tinham a quiescência dos genitores e sobreveio um filho. Então, esse julgado, esse distinguishing do RESP do casal de namoradinhos, Romeu e Julieta, não se aplica na hipótese em que não há consentimento do responsável legal, o que impossibilita qualquer relativização da presunção de vulnerabilidade de menor de 14 anos no crime de estupro de vulnerável. Então, Código Penal, artigo 217-A, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. E o parágrafo 5º, as penas previstas no caput desse artigo e nos parágrafos 1º, 3º e 4º aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Tinha um distinguishing, tá, que o STJ fez. Aliás, ele tem uma súmula, né? Súmula 593. O crime de estupro de vulnerável se configura com conjunção carnal ou prática do ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. Então, o STJ, ele aplicava a súmula normalmente, tá? Ato libidinoso ou conjunção carnal com menor de 14 anos, independente da idade do autor, aplica o crime de estupro de vulnerável, tá? O artigo 217-A, mas tinha um distinguishing importante. Esse distinguishing dizia o seguinte, essa distinção dizia o seguinte, olha, é um casal de namorados, os pais consentem, tá, com esse relacionamento produziu um filho, tá, o rapaz está assumindo o filho, é melhor você manter uma família unida do que uma família com um pai preso, tá? Enfim, era esse caso foi considerado até paradigmático, né? Ele foi um distinguishing importante no caso de estupro de vulnerável. Você não vai aplicar o artigo 217-A nesse caso. Mas, no julgado de hoje, aconteceu uma coisa diferente. Tá? Que coisa diferente foi essa? Não havia o consentimento do responsável legal. Tá? Então foi um relacionamento que foi ocultado dos pais ali. Tá? E quando a mãe da vítima soube do fato, ela tomou as providências com relação ao conselho tutelar, à polícia, né? E portanto, não dá para aplicar aquele distinguishing anterior. Tá? Mesmo que eles tenham idades próximas ali e tal, não dá para aplicar porque não teve o consentimento dos genitores, tá? Não teve o consentimento dos pais, o que torna uma lesividade, uma reprovabilidade um pouco maior. Tá? E aí, então, portanto, você vai aplicar, nesse caso concreto, um crime de estupro de vulnerável. Tá bom? Bom, terminamos aqui, 55 minutos, eu imaginava que isso ia ser maior mesmo. Se você chegou até o final, muito obrigado. Tá? Essa foi a nossa revisão de hoje do
do Informativo 787. Não esqueça de compartilhar com os amigos, tá? Vamos ajudar a maior quantidade de pessoas possível, tá? Agradeço a todo mundo que se inscreveu no canal, já conseguimos bater os 800 inscritos, que foi um marco para mim, né? Que eu achei muito legal. Eu achei que eu não ia ter mais de 100 quando eu comecei esse canal lá em 2014. E fiquei bastante tempo parado, né, com ele, por causa da. Fiquei aguardando a convocação do concurso, né? Parei um pouco, tirei umas férias de concurseiro, né? E estamos aí voltando às atividades. E muita gente agradecendo, mandando mensagem, mandando comentário. E tem sido bom porque isso incentiva a continuar esses vídeos, esses áudios aqui, né? É bem legal fazer isso. Então, pessoal, muito obrigado. E a gente se vê no próximo, né? Do STF na sexta-feira. Grande abraço aí. Tchau, tchau.